Olá, amigo da Tec Posto, bem-vindo a mais um PodTech, o seu canal de informação. Aqui você encontra tecnologia, futuro, economia de dinheiro, aumento de lucratividade e hoje a gente recebe aqui um amigo, ele, Antônio Cristóvão, engenheiro mecânico, responsável por tecnologia dentro da Gilbarco Widerhut. É um prazer tê-lo aqui conosco e a gente vai falar hoje um pouco sobre peça de reposição. Acho que todo mundo aí está antenado a custo de operação. Primeiro, queria te agradecer, Antônio. Obrigado por vir mais uma vez aqui contribuir conosco. Muito obrigado. Obrigado você, Renato, e a Tec Posto, por essa oportunidade e a paciência de me aguentar de novo, né? Não, é um prazer te ouvir, porque a gente costuma falar com clientes e a gente leva, lógico, que quanto custam as coisas, o que ele tem que comprar, o que é obrigado, mas tudo funciona melhor quando a gente entende o porquê vale aquilo ou o porquê se justifica investir tanto em tecnologia e aí você traduz, facilita a nossa vida, facilita a vida dos nossos clientes e parceiros e, logicamente, que isso se traduz em parcerias de longevidade. Hoje a gente vai falar de peça de reposição e eu vou fazer logo a pergunta, peça é tudo igual, Antônio? Conta para mim. De jeito nenhum, Renato. Eu tenho uma maneira que eu acho simples de explicar. Eu gosto sempre de fazer um paralelo de um equipamento, bomba de combustível, com um carro. Se você olhar um carro de 40, 50 anos atrás e um veículo atual e uma bomba de combustível, obviamente os dois produtos tiveram evolução tecnológica, estão lidando com tipos de combustíveis diferentes, ganharam um grau de sofisticação da parte eletrônica, recursos de conectividade que você não tinha antes e você tem agora. Então, existe diferença, sim, até no manuseio. Não só, eu queria estender que a utilização de peças originais e técnicos credenciados, técnicos preparados que estão sabendo o que estão fazendo. Manusear uma placa eletrônica requer cuidado. Você não pode colocar uma mão com resíduo de óleo, esse tipo de coisa. Ao passo que essa placa, durante o processo de fabricação, ela é manuseada na fábrica com todo cuidado, inclusive em relação à eletricidade estática. Então, a gente parte de um produto robusto, mas com poucos recursos de tecnologia e de utilização, para um produto mais sofisticado, mas que ele requer um pouco mais de cuidado na manutenção. Você levaria hoje seu carro 0 km na oficina da esquina? Não levaria. Talvez ele não tenha nem o equipamento para fazer o diagnóstico. Hoje você pega um veículo, você coloca lá um scanner e ele vai te dar um diagnóstico. Talvez o mecânico lá da esquina não tenha esse recurso. Então, o que é importante para preservar a durabilidade e talvez evitar um gasto maior no futuro é esse cuidado constante da manutenção preventiva e utilização de mão de obra e componentes originais. Então, eu acho que eu peguei, né? Quando você leva ele vamos lá dizer, na oficina da esquina, primeiro você delega a alguém que talvez não tenha conhecimento técnico a escolha de que peças de reposição utilizar. E peça, então, não é tudo igual. Não é. Pegar mais um exemplo da indústria automobilística. Quanto tempo dura uma bateria ou um par de amortecedores no seu carro quando ele é 0 km versus quando você compra no mercado, num autopeça, mesmo que seja de marcas conceituadas. Eles não passaram pelo crivo da qualidade da montadora. O mesmo ocorre com a indústria de componentes de bomba. Pô, interessante. Então, quando a gente começa a pesquisar e identifica que uma placa eletrônica, um componente, mesmo alguma coisa de borracha, de plástico específico, tem custos tão distintos, certamente não é a mesma coisa. Muitas vezes, a aparência, e esse exemplo que você usou foi muito feliz, da borracha é a mesma, mas a composição daquele material é diferente. Talvez não seja um composto adequado para lidar com combustível. Você instala numa unidade bombeadora, no bloco medidor, e dali a pouco está vazando. Bom, então, olha, parceiro, revendedor, você que tem aí uma frota de caminhões e ônibus ou que tem uma fazenda com implementos agrícolas diversos, na aparência, tudo muito parecido, mas na essência, na composição, existem sim diferenças de qualidade e que vão ser traduzidas em robustez, em longevidade. E aqui eu me permito fazer mais uma pergunta para o Antônio, porque uma coisa é quando um liquidificador talvez tenha uma parte plástica quebrada. Mas nós estamos falando, no caso aqui da Gilbarco Widerhut, de equipamentos com compromisso metrológico e também que trabalham dentro de uma atmosfera potencialmente explosiva. Antônio, conta para nós como é criar e compor equipamentos
que estejam metrologicamente comprometidos com o resultado de medição e que também estejam num ambiente que potencialmente pode pegar fogo. O processo de desenvolvimento, ele passa por várias etapas, inclusive de teste em laboratórios credenciados pelo Inmetro, em relação à segurança e diretamente com o Inmetro quando a gente fala de metrologia. Um outro exemplo importante que você pode utilizar são os componentes que estão instalados ali no gabinete hidráulico da bomba, naquela parte inferior, onde tem motor, a bombeadora, ali tem a presença de vapores que são potencialmente explosivos e você tem equipamentos elétricos ali. Você tem uma caixa de ligação elétrica, que ela tem uma junta, ela tem a tampa parafusada, é um equipamento que foi testado para ser utilizado nesse tipo de ambiente. A mesma coisa quando você fala de um pulser, que é um equipamento eletrônico que é instalado sobre o bloco medidor das bombas. E o bloco medidor está instalado também nesse ambiente. Por exemplo, se você olhar nessa etiqueta aqui, você vai ver que ele tem uma certificação do Inmetro. Qual é a importância de comprar peça original? Esse pulser que eu trouxe aqui de exemplo, ele foi adotado em 2020 pela Jubarco. A versão anterior era um pulser de um formato redondo. Ele era fabricado também pela Jubarco, mas a gente teve uma evolução tecnológica no produto. Esse aqui tem um corpo em plástico injetado e substituímos por esse. São intercambiáveis. Aquele anterior, de formato redondo, ele não está mais disponível no mercado. E o anterior a esse pulser redondo era um outro, de um formato mais quadrado, mais achatado. Ele é disponível, é um produto de prateleira usado em outros países, em que a Jubarco deixou de utilizar em 2015. E, portanto, a Jubarco deixou de renovar a certificação de segurança desse outro modelo, desse modelo quadrado. Então, qual é o cuidado? Talvez essa informação não chegue para o nosso nosso cliente, dono do posto revendedor, que aquele produto não tem mais a certificação. Se ele encontra alguém vendendo aquele modelo sem certificação, o IPEM pode autuar o posto, porque aquele produto não é mais certificado. E existe multa para o posto revendedor e para quem vendeu esse componente não mais certificado para o posto. Poxa, Antônio, então existe no mercado, encontra-se, você corre o risco de alguém de má fé estar vendendo algo não certificado? De má fé ou por desconhecimento e faz uma importação direta, como eu mencionei, um componente de prateleira num fornecedor global, e ele conseguiu importar de forma direta. Agora, não sei se por desconhecimento ou por má fé. Bom, na dúvida, queria entender se um empresário que tanto abastece sua frota de ônibus ou abastece, por exemplo, os veículos como uma revenda de combustíveis, ele pode ligar na fábrica se ele tiver alguma dúvida de origem de peça? Sem dúvida. A nossa central de atendimento 0800 está à disposição dos clientes, independente se o equipamento está em garantia ou não, tem toda uma estrutura de suporte técnico que pode informar o cliente e assessorá-lo nesse sentido. Ou procurar o nosso representante comercial da região, no caso aqui de São Paulo, a Tecposto. Olha, eu fico feliz. E no Rio? No Rio também, né? No Rio, a filial do Rio, logicamente, é uma filial que o pessoal gosta de visitar mais do que a de São Paulo, mas a essência do trabalho e o compromisso e o profissionalismo é o mesmo. Eu, então, entendo o seguinte, que por ser principalmente um equipamento com compromisso metrológico, nós não estamos falando só de durabilidade, mas sim de precisão, e trabalhar num cenário tão crítico, tão preocupado com a segurança, é importante que o empresário compre partes de reposição e saiba que está comprando algo certificado. Sem dúvida. A questão de segurança é fundamental. Você colocar o equipamento elétrico não certificado, você está aumentando o risco de um acidente no posto. Bom, eu quero passar para um outro assunto. Aqui no meio da mesa está um protagonista. Há mais ou menos um mês atrás, me foi apresentado um bloco medidor específico para o etanol. A gente está falando de peças de reposição e esse bloco foi me apresentado, está sendo comercializado nas bombas novas. Eu vou te fazer uma pergunta, a gente não combinou isso, mas eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte. Tudo bem, numa bomba nova já está vindo, eu quero que você diga o que ele é melhor, mas será que eu não posso já comprar ele separado para colocar numa bomba usada minha? Posso me antecipar e ter isso também na minha bomba que já está em campo? Pode sim. Esse bloco medidor, ele é totalmente intercambiável
com as 2 gerações anteriores de medidores. Uma delas ainda está sendo comercializada, que é o medidor V10, utilizado agora para gasolina e diesel. E esse aqui é o medidor V15. Eles são intercambiáveis, quer dizer, você remove um medidor V10 e coloca um V15 no lugar. Inclusive, a geração anterior, que era o C+, que é um medidor que nós usamos até 2018. Então, são todos intercambiáveis. A diferença é que esse V15 ele foi desenvolvido para utilização específica com um combustível um pouco mais agressivo que o etanol. O etanol ele não traz as mesmas características de lubrificação das partes móveis do bloco, como a gasolina traz, como o diesel traz. Então, ele tem, além de um revestimento químico, um tratamento químico, ele possui materiais de vedação e componentes internos diferentes, diferenciados em termos de construtivos das versões anteriores. Mas você pode retirar um e colocar outro. Se você tem um posto revendedor e quer antecipar essa troca, você remove os medidores do etanol e adota o V15. Ao mesmo tempo, o técnico foi no meu posto e colocou esse bloco que tem uma corzinha diferente para operar com diesel ou com gasolina. Não tem qualquer problema. Ele foi testado amplamente no Brasil por 2 anos, inclusive com gasolina e com biodiesel. Com diesel. É legal ouvir isso, porque eu tenho clientes e parceiros que são aficionados pelo menor custo de operação a todo tempo. Então, são empresários que já me trouxeram a informação que é o seguinte: Renato, o preço de venda, eu tenho pouco controle. O preço de venda do combustível na ponta... É o mercado que faz. Mercado que faz, eu vou praticar ali, eu vou conseguir esticar um pouco, eu vou conseguir ser um pouco mais baixo em alguns cenários, mas o preço está determinado. Agora, o meu custo de operação está na minha mão. Sou eu o responsável porque ele seja cada vez mais eficiente. É disso que nós estamos falando aqui? É disso que nós estamos falando, não só em termos de custo de manutenção, como durabilidade e tempo de bomba disponível. Imagina você fazer uma troca no bloco medidor, você vai gastar pelo menos 2 horas, você vai estar com um bico ali disponível para comercialização. E hoje a gente sabe que o consumidor tem pressa o tempo inteiro nas grandes metrópoles, né? Um bico interditado ele representa uma perda de venda importante no posto. Bom, então eu vou passar a palavra. A gente está encerrando o nosso bate-papo aqui. Estou super feliz de ter esse protagonista aqui no meio da nossa mesa. Ele chega num momento muito legal de mudança de blend de combustíveis. Está todo mundo acompanhando aí o combustível do futuro. Foi sancionado agora em outubro, 8 de outubro, pelo presidente da República. E a Gilbarco na vanguarda aí, sempre à frente do que é necessário para atender esse mercado, tá? Renato, sou eu que agradeço a oportunidade em nome da Gilbarco. Pode ter certeza que a Gilbarco olha para frente, olha para o futuro, para estar pronta para atender as demandas do mercado e sempre preocupada com o custo total de propriedade para que o revendedor tenha a melhor eficiência possível. Bom, excelente. Antônio, obrigado. Olha, você, amigo que nos ouve, obrigado pelo teu tempo. O @TecPosto está à tua disposição. A gente tem uma outra gravação com o Antônio aqui falando especificamente sobre combustível do futuro, biocombustíveis. Isso é bem bacana. Se você quiser, pode clicar, está aqui embaixo, está à disposição. Clique aí no curtir, nos ajude com o nosso canal e olha lá, você comprador que quer ser eficiente, tem que pensar em custo total da operação. O valor de aquisição de um produto, estaticamente, ele é uma variável. Agora, se você não somar isso, quanto custa a manutenção e a operação desse produto ao longo da sua vida útil, o cálculo não está correto, você pode estar perdendo dinheiro. Não deixe de utilizar peças originais. Atenção a um cenário altamente regulado, que sim tem certificações específicas. Cuidado e atenção aonde você compra aí as suas peças. Obrigado pelo teu tempo e até uma próxima.